Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, pessoal, presta bem atenção. A palavra de Deus, gente, meu Deus, esqueci. Ô Cida, tem que você fazer um favor de, para mim não, apertar ali para o pai e pede a Natasha para trazer o outro celular para mim, por favor. Vou usar aqui também. A palavra de Deus, gente, ela orienta a gente que nos últimos dias a gente haveria tempos trabalhosos. Você entendeu? E não é que o Evangelho de Cristo é um peso, é um fardo, não. O Evangelho é para mudar as coisas para melhor. Tem gente que está entendendo o Evangelho tudo errado. Ah, pastor, mas é um vento, uma destruição na minha vida, que é assim mesmo, é as ondas do mar. Não. A gente tem que entender o Evangelho. Em primeiro lugar, gente, a gente vai estudar aqui hoje sobre isso. Para a gente vencer as nossas batalhas e a gente conquistar aquilo que Jesus conquistou lá na cruz para a gente não podemos ser pessoas que oscilam. Entendeu? Pastor, o que é uma pessoa que oscila? Uma hora eu estou, outra não estou. Uma hora eu busco a Deus, daqui a pouco eu paro de buscar a Deus. Uma hora eu confio, depois eu não confio mais. A gente não podemos ser assim. Em primeiro lugar, nós temos que estar firme, porque se a gente não estiver firme, não tem como firmar a nossa família. Sim ou não? Ah, eu estou botando um prego na parede para botar uma bolsa pesada ali. Se o prego não estiver firme, não tem como eu botar uma bolsa ali, vai cair. Sim ou não? Só tem como botar uma bolsa ali e a bolsa ficar penduradinha ali, se o prego estiver firme na parede. Sim ou não? Para sustentar lá o peso. Por isso que eu sempre falo que nós somos uma coluna da nossa casa. A coluna é que sustenta o peso. Sim ou não? A coluna é que sustenta o peso. Você derrubar a coluna, acabou. Não tem mais como sustentar o peso daquilo ali, cada casa cair. Já viu casa sem coluna? Já viu? Não. Mas eu já vi. Casa não. Uma vez a gente morava num lugar e aí eu paguei uma pessoa para fazer um banheiro para mim. E a gente estava sem banheiro. Caraca, o cara fez o banheiro sem coluna. Tem que fazer com o tijolo dançado. Pois é, mas ele não fez não. A parede do banheiro, aquela quina assim, que no caso seria para que ele fizesse a coluninha, a parede destacou, então uma brecha desse tamanho, dava para ver lá fora. A parede foi se afastando uma da outra. Sério! A parede, uma brecha desse tamanho, dava para ver lá na esquina, sabe? A esquina abriu tudo. Então, nem como. Você está entendendo? Eu não sei, mas eu acho que já deve ter desabado aquele banheiro que eu vendi a casa. Eu acho que em pé não deve dar mais. Porque o que vai segurar o próximo? Não tem nada ali. Você está entendendo? O que vai segurar as paredes? Já estava uma brecha de um lado, uma brecha do outro, só faltava tudo. A parede cair. Já era, porque eu já tinha destacado do banheiro, já tinha destacado da casa, só estava faltando cair mesmo. Vai abrindo, entendeu? Então, assim somos nós somos a coluna, então nós temos que estar firmado, alicerçado na palavra, que é para a gente poder salvar a nossa família. Firmado, quando eu falo, não é que você, meu Deus, mas eu não consigo, eu tenho que ser, não é isso não, gente, é se esforçar para buscar a Deus, se esforçar para crer, não é difícil. E outra coisa, tu sabe o que atrapalha, a maioria dos casos atrapalha da gente ser abençoado? Tu sabe o que é? O não crer. Às vezes a gente acha muito difícil, mas da onde que eu vou conseguir pagar essa conta? Eu não tenho um centavo no bolso, quer dizer, eu não vivo pela fé, eu vivo pelo que eu vejo. Você vai lá com sua carteira, R$1, não vou pagar esse boleto, 600 e pouco reais. Você está entendendo? Quer dizer, você olha pelo lado do natural. Você não olha pelo lado da fé, que todo aquele que pede recebe.
Tudo quanto pediu o Pai, meu nome eu farei. E quando você crê, você se afasta de Deus, coisa que não é para você fazer. Gente, não seja bobinho ou bobinha. Você ora. Quando você está prestes a ser abençoado, já vai arrumar alguma coisa para te afastar de Jesus. Ele vai colocar um desânimo de você orar. Ele vai colocar um desânimo de você vir na igreja. Você lembra aquele dia que o pastor pregou aqui na igreja? Que ele disse que no dia que era para ele largar a boleta, ele não queria ir para o culto de jeito nenhum. Ele vai fazer de tudo para você parar. Você não está entendendo isso. É igual a libertação da família. A libertação da família, lá no meu pastor, tem um culto de libertação de sexta-feira, igual tem aqui. Gente, eu quando cheguei lá, minha família precisava de libertação, precisava. Eu comecei a fazer aquela campanha, nunca mais eu parei. Olha, pastora, a senhora ainda faz na face aqui da igreja, nunca mais eu parei. E eu ia, passava pelo caminho santo, levava roupa, levava fotografia. Tem fotografia da minha família até hoje lá no caderno, caixinha de oração. Levava o sal para casa, levava água. Então isso que eu prego, eu fiz e continuo buscando pela minha família. Então às vezes as pessoas relaxa muito. Você está entendendo? Não faz uma campanha de libertação, principalmente hoje em dia, pessoal. Hoje em dia já está a flor da pele, está atacando as famílias. Tu viu aí esse menino aí que foi batizado? Um jovenzinho que foi batizado, fez uma declaração de amor linda para a mãe e depois esfaqueou ela da igreja. Se você não vem para a igreja ouvir a palavra, você não enxerga o demônio atacando a sua família. Se você não enxergar, é perigoso, porque ali dentro, tu viu, essa mulher, ela não tinha assim, uma visão espiritual. Desculpa falar, ela não tinha, senão ela tinha enxergado que no menino tinha um demônio. Porque às vezes ele disfarça, tá? Ele disfarça de crente. Que é isso, pastor? Vamos lá no livro de Gálatas, gente. A gente tem que aprender com Jesus. Ele disfarça de crente, cuidado. O menino na igreja foi batizado, fez uma homenagem à mãe e depois esfaqueou ela. Quem é que estava ali? Hã? Me explica aí, foi o Espírito Santo que fez isso? Não foi, ela não viu. Sabe por que ela não viu? Porque ela não tinha luz. Jesus não disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou vice-versa. É a tua palavra. Então, se você não tiver o evangelho, você é enganado dentro de casa. Não é que a sua família é ruim, não, gente. Não estou falando para você que tem o demônio lá, não. Mas se você não tiver a palavra, você não vai enxergar ele lá. E aí? Hã? Sim ou não? Tem um caso aí que o pastor falou, presta bem atenção. A menina, ela de vez em quando, ela batia a boca com a mãe. De vez em quando. Não queria ajudar a mãe. De vez em quando ela respondia a mãe, mais jovem. E aí a mãe, sem sabedoria, o que ela fazia? Batia uma boquinha com a filha também, tal. E já tinham dado conselho a ela, vai para a igreja. Porque a gente tem que se aproximar de Jesus, pessoal. Para a nossa família ser salva, a gente tem que se aproximar mais e mais, não se afastar. Se você se afasta, o trabalho de Jesus na sua família é interrompido. Aí os bichinhos vão tudo voltando. Devagarinho ele vai voltando, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí ela, sem sabedoria, ela batia a boca com a filha, aquela coisa toda. Quando foi um dia, a filha respondeu, ela, adolescente, assim, jovem, né? Adolescente, mais jovem. Aí as duas bateu boca, ela falou, não vou ficar discutindo com você não. E saiu para comprar um negócio na rua, a mãe. Quando ela voltou, ela procurando a menina, onde que ela achou a menina? Atrás da porta, morta. A menina se suicidou. Ela perdeu a filha. Sabe por quê? Ela não percebeu, tinha um demônio ali na menina. Tudo bem? Se quando a gente não tem a luz, você não enxerga. Às vezes tem um demônio
no parente, às vezes é no marido, às vezes é na esposa. Não é todo marido e toda esposa não, tá, gente? Fica olhando assim desconfiado pro seu marido, para sua esposa, não. Não, será? O que tem ali? Não, estou falando isso. Estou falando que às vezes tem gente que não enxerga isso. Quantas mulheres já foram vítimas? Do nada deu um troço do cara lá, o cara foi e matou a mulher. E vice-versa. Mas por quê? Porque tinha um espírito ali, a pessoa não estava vendo. Filhos que mataram os pais, pais que mataram os filhos. Tem um caso aí recentemente, que esse daí eu acho que você lembra. O cara acordou de madrugada e queria ter a intimidade dele lá com a mulher dele lá. Aí o filho deles, acho que um aninho e pouco, sei lá, ficou chorando, atrapalhando. Ele com raiva pegou a criança, jogou na parede e matou a criança, o próprio pai. Os pais que vão lá, estrupam os filhos. Bebezinho, gente. Meu pai foi preso, a menina no CTI, quando eu cheguei na cadeia, eu estive a menina dentro do todo. Olha. Os enfermeiros estavam desconfiados, botaram o celular e filmaram. Se ninguém fosse, não ia acreditar. Você está entendendo? Isso aí, deixa eu te explicar uma coisa. São pessoas que não é que eles são monstros, não. São pessoas que têm demônio. Só que a pessoa da família, se não procurar uma igreja para bater a luz de Cristo, elas não entendem que aquilo ali é um espírito. Elas não enxergam no mundo espiritual. Os caras saem uma tragédia na família. Por isso que a gente tem que ter a luz de Cristo. Glória a Deus. Ah, paz, tudo bom, Dona Maria? A gente tem que ter a luz de Jesus, que é para a gente mandar esse troço embora, doença. Tu vê aí tanta gente morrendo com doença, cada coisa que você não sabe nem de onde veio. Se você entende a palavra de Deus, você vai repreender aquele mal, você vai mandar aquilo embora, você vai exigir a saída daquele mal. Entendeu? Outro dia eu fui pregar lá no meu irmão, lá no culto lá do meu irmão, e eu estava explicando lá para o pessoal, gente, quando eu prego sobre doenças, eu vivo isso. Você sabia disso? Eu vivo. Porque lá em casa tenho as minhas filhas, eu jamais vou virar para você e falar assim, ó, gente, não vai no médico fazer seus exames. Pastor nenhum pode fazer isso. Entendeu? Pastor nenhum. Isso é a sua fé. Não é obrigado a ter uma fé igual a minha, outra coisa. Se você não está tendo aquela fé, então você tem que ir. Você vai fazer o quê? Está entendendo? Só que lá em casa, a gente não que eu estou desfazendo deles, não, que Deus abençoe eles, mas a gente não vai mesmo. Não vai, mas pastor lá é um montão de menina, não tem exame de rotina para preventivo de alguma coisa. Como é que eu vou prevenir alguma coisa que Jesus disse que já levou? Esse evangelho de Cristo, que ele deu saúde, é até cumpre todos os séculos, até o final. Ele já levou, tomou sobre si, levou as nossas doenças. Isso é um caso resolvido. O que deu, a saúde que Jesus conquistou para mim, até a vinda dele ou até eu ir embora. Isso já é uma coisa garantida. Você está entendendo? Às vezes vem pessoa perguntar, pastor, mas eu tenho que levar lá. Eu falo, irmão, eu não posso me meter nisso, é um assunto seu com Deus. É a sua fé, senão depois acontece, a pessoa não tem fé, acontece alguma coisa, eu vou botar a culpa na pastora. Foi a pastora que falou para não ir no médico parar com o remédio. Não sou médico para mandar você parar ou continuar com seus remédios. Eu sou pastora, diferente. Mas eu ensino que Jesus já levou a nossa doença. Então lá em casa é assim. Lá em casa a Natácia às vezes sente trocinha, e a Armin sente trocinha. Como que vocês são curados lá em casa, Natácia? Você está entendendo? Eu não estou aqui brincando, não, gente. Falando para você uma coisa, mas eu vivo outra coisa. Não é isso, não. Isso é uma fé que eu vivo, ativa. Às vezes a minha acordava lá queimando em febre de madrugada. Satanás, sai, em nome de Deus. E a minha não consegue nem tomar remédio. Consegue não. Mas por quê? Porque ela foi criada assim. Desde pequenininha, a minha nunca foi tomar comprimido. Aí isso aí que acontece? Vamos tentar dar um remédio para ela uma vez aqui na igreja. Ela comprou remédio, travando. É igual. Eu acho que ele não vai esquentar a cabeça de falar, não, porque
É igual o irmão Anderson. O irmão Anderson falou, pastor, eu também não consigo tomar remédio direito, não. Porque eu cresci assim, né? E der um litro de água para as coisas que não desce. É igualzinho aí a mim. Aí a mim você dá com água. Ela não consegue tomar o comprimido direito, porque ela não tem costume de tomar o comprimido. Coisa séria. Então é pela fé. Às vezes eu repreender esse nome de Jesus, sai, troço lá, daqui a pouco a menina suar, sem tomar um comprimido. O que é isso? Tu lembra que Jesus fez com a sogra de Pedro? Ele foi lá e ele fez o quê? Repreendeu a febre. E ela o deixou. Se Jesus disse que em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu fiz. E aí? Você entendeu? Não é uma fé morta, coisinha para te enganar, não. Eu vivo isso aqui. Tanto é que eu mostrei aí, acho que foi sexta-feira, teve alguns de vocês aí que eu mostrei o negócio lá do pé da menina, não mostrei? A gente ainda não botou esse testemunho lá. Troço infeccionado, horrível. Menina sentia a dor. E ela estava falando, porque eu não botei os áudios para você ouvir, ela estava falando o seguinte, que a inflamação, por mais que tomava remédio, que tem um vídeo aqui que eu também não botei para vocês verem, porque tem gente que é meio sensível, aquela inflamação que vocês viram, ela apertando, por mais que tomava remédio, aquela inflamação nunca acabava. Pastora, não adianta. O médico falou que vai ter que operar, fazer uma cirurgia para tirar essa inflamação. Que era uma massa, não era só uma inflamação, era uma massa que estava dentro. Ela apertou, ela mostrou lá, era tipo uma massa. E aquilo ali estava preso, inflamado, não saía. Eu falei, mas isso vai sair. Aí eu fiz uma oração a Deus e falei, Senhor, assim como o Senhor determinou e aquela figueira se secou, até a raiz. O que é isso? Até a raiz do mal, até a raiz daquela enfermidade está lá dentro. Isso que você não está vendo, o médico não está vendo, mas Jesus vai arrancar lá da raiz. O câncer, Jesus arranca lá da raiz. O negócio é sério. Aí eu falei, assim, o Senhor também vai fazer isso se secar, essa inflamação se secar, sumir, isso vai secar, vai desaparecer. Aí tu viu o vídeo que ela me mandou? Acho que ela mandou sexta-feira de manhã. Tu viu ela tirando a casquinha, tô sequinho. Cadê a inflamação, a infecção, aquela massa, sumiu tudo. Ela até falou, olha como é que está ressecada. Eu falei, mas a gente orou para quê? Para secar, ué. Aí depois ela, glória a Deus. Mas irmão, é assim que funciona. Agora a gente fica lidando com Deus como se Deus fosse um mito. Será? Não sei. Não, irmão, a gente tem que orar a Deus, né? Com a certeza de que aquilo que você orou vai acontecer. Glória a Deus, com a certeza de que aquilo que você falou com Deus vai acontecer. Então a gente não pode orar a Deus como se a gente tivesse assim, jogando na loteria. Sei lá, se a pessoa orar, talvez isso suma. Não. Mas pastor, por que tem tantas coisas que às vezes eu quero e não acontece? Pessoal, o jovem rico, quando foi fazer uma pergunta a Jesus, ele não gostou muito da resposta, mas Jesus falou a verdade. Sim ou não? Ele tinha que ter pensado bem antes de pedir. Entendeu? Porque a gente pergunta as coisas a Deus e depois a gente não quer a resposta. Para uns, você que está ali buscando a Deus sério mesmo, você só precisa crer, se esforçar para crer um pouquinho mais. Tudo é possível que crer. Para outros, presta bem atenção, que só Jesus sabe por quem, que eu não estou jogando piada, falando o que Deus está falando. Falta um pouquinho mais de compromisso com Deus. Primeiro a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Tu viu Deuteronômio? Quando Deuteronômio 8 disse lá que Deus só liberou a bênção lá para o povo quando foi provado. Que Deus queria saber o que estava no coração dele. Tem gente que se afasta
da igreja com muita facilidade. A pessoa falta muito culto, a pessoa não tem aquele compromisso com Deus. Não é com o pastor e com a pastora, não, gente, é com a palavra. Hoje a gente vai pregar sobre isso aqui. Você entendeu? A pessoa, qualquer coisinha, a pessoa se aborrece, faltou um negocinho, não vou mais buscar Jesus. Mas, irmão, aí é que você tem que buscar Jesus, que é para Jesus completar o que está faltando. Você está entendendo? Não é você se afastar de Jesus, só vai piorar as coisas. Sim ou não? Estou aborrecido porque fulano me estressou, não vou para a igreja. Você vai continuar sofrendo, porque o diabo sempre vai usar alguém para te estressar, para você não ir para a igreja. Igual uma irmã outro dia, pastora, ela estava com um problema lá com relacionamento lá. Pastora, eu não fui para a igreja ontem, não, porque o fulano me estressou, fiquei chateada, não fui. Falei, já vai continuar usando o fulano. Aí o fulano bate, o fulano rasga tudo. Quebrou tudo ontem, vai continuar quebrando, porque ela tem que ter força para vir buscar Deus, para libertar aquela pessoa. Qual que é pior? Ela ficar com uma pessoa assim dentro de casa, buscando Jesus ou sem buscar Jesus? Sem buscar Jesus, ela está correndo até risco. Uma hora o cara dá uma doideira lá, arranca a cabeça dela fora e pronto, já era. Porque já quebrou o braço, arrebentou o olho, vai fazer o quê? E ela continua sem buscar Jesus, que diz que não tem força de vir, porque o fulano aborrece ela não vem. E aí? Não é assim, gente. Aí é que a gente tem que ir. Glória a Deus. Lá no livro de Gálatas, vamos lá. Eu vou mostrar a você, quando a pessoa não vai para a igreja, ela está, se você tiver sem a palavra, você não enxerga se um espírito está te atacando. E não é só sua família, não, é sua prosperidade. Às vezes tem um espírito secando lá a sua prosperidade, um espírito de inveja, uma amizade que está sempre te rodeando, que você ainda não viu que tem um espírito de inveja naquela pessoa, está secando a sua vida. E você não sabe, você fica bobinho, você fica aceitando a pessoa, falando, conversando com a pessoa, tudo conta para a pessoa, e o diabo está ali, está secando a tua prosperidade, você não está vendo. Entendeu? Por que você não está vendo? Está faltando a luz, porque você está pensando que isso não existe. Existe sim. Vai ver, você começa a prosperar um pouquinho, começa a postar um montão de coisa nos dados. Passeando, não sei da onde, não sei o quê. Daqui a pouco o troço seca de uma tal maneira, não entra mais R$1. Então, acho que isso é o quê? Inveja, inveja da família, tá? Cruel é o furor, impetuosa é a ira. Mas quem parará de pé diante da inveja? Tem gente que você não tem. Pastor, mas eu não sou rica, mas a pessoa tem inveja de você, inveja do seu jeito, inveja da sua família, porque você é uma família que não se envolve com fofoca, não tem negócio de todo dia gritalhada lá, um batendo no outro, a pessoa tem inveja, irmão. Inveja da casinha, da tua casinha nova, aquela janelinha nova que tu botou na tua casa, entendeu? Você passa lá, bonita, hein, fulano? Poxa, acho que eu vou botar uma dessa lá na minha casa. Os caras até a janela caíram. Sério, não usa janela, irmão. É sério. Pastor, mas eu não acredito que essas coisas pegam assim, não. Que a gente tem Deus. Por isso que você tem que ter uma visão espiritual. Se você percebe que tu está sendo vítima de inveja, você tem que orar, repreender aquele espírito da inveja, que você é um espírito. E cuidado com o que você fala. Você fica contando a tua vida para todo mundo. Às vezes a pessoa está ali rindo com você. Amiga, eu estou tão feliz, sai dali. Tem um espírito de inveja naquela pessoa. A pessoa queria ser você, queria ter a sua vida, queria ter seu casamento, queria ter sua prosperidade. Você tem que vigiar, gente. Aí a pessoa não ora. A pessoa não participa aí de um caminho santo do culto de libertação para quebrar maldições, inveja. Eu não sei se você já reparou que todo o caminho santo que eu repreendo da inveja, você não participa dessas coisas e ela vai ficando. Entendeu? Daqui a pouco seca tudo. E o problema não é esse. Toda vez que Deus começa a abençoar a pessoa você vai se afastando da igreja. Você também vai encontrar, você tem que se aproximar. Porque Deus vai te abençoar, mas não é de uma vez só, não. De uma vez, não. Deus, gente, você tem que entender que Deus prova você.
Às vezes Deus vai liberando as suas bênçãos devagarinho e vai te observando. Deixa eu ver o que vai fazer. Vai se afastar da igreja, vai continuar. E às vezes você dá bobeira. Você está numa situação difícil, está complicado para o seu lado. Pensa numa pessoa fiel. Você está orando, está buscando a Deus, as coisas começam a melhorar, você se afasta. E Deus já viu, poxa, não está preparado ainda para o resto das bênçãos, não. Se eu liberar o resto, não vai nem aparecer na igreja, não aparece mais. E aí? Você está entendendo? Então a gente tem que saber essas coisas. Nunca se afaste de Deus. Se você soubesse que o contínuo que vai continuar suas bênçãos, contínuo. Eu estou firme com Deus, eu não me afasto. Hoje eu fui abençoada um pouquinho. Aí no outro dia, hoje eu não fui não, mas amanhã eu vou ser, em nome de Jesus. Hoje eu fui mais um pouquinho, mas você nunca se afasta de Deus. Esse pouquinho, cada dia vai crescendo, conforme a sua maturidade, a sua intimidade com Deus. Mas quando você é abençoado, você se afasta, a bênção vem, volta. Não é culpa de Deus, entendeu? Uma coisa que a gente é muito inocente, pessoal. A gente não pode ser inocente com o mal. O diabo nunca vai ficar sossegado por você tendo intimidade com Deus. Toda vez que você começar, não, eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar mais, vou mais para a igreja, ele vai tentar te derrubar. Porque ele sabe que se você firmar ali, ele não vai mais poder segurar mais ninguém da tua família. Você vai romper, você vai avançar, você vai crescer, você vai prosperar. Então ele sempre vai colocar um trocinho, um pezinho no meio, que é para você tropeçar e cair e voltar atrás. Não vou não. Orar para quê? Você entendeu? Ele sempre vai tentar fazer isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar alerta. Não, dessa vez vai ser diferente. Eu vou pedir força a Deus, eu vou ficar firme ali. Então, lá no livro de Gálatas, olha o que ele está dizendo aqui. Gálatas, eu estou falando que se você não tiver com Jesus, ouvindo a palavra, você não enxerga quando tem um espírito agindo na sua vida. Seja na saúde, seja na prosperidade, seja na família, você tem que ter a luz para enxergar. Aí ele está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, onde é que está Jesus? Você e eu, pessoal, você e eu, nós, né? Nós não enxergamos no mundo espiritual naturalmente. Quer ver? Vou fazer uma pergunta a vocês. Vou fazer uma pergunta. Poxa, pastor faz cada pergunta, mas tem que fazer. Vocês já viram um espírito? Fala a verdade. Um espírito. Um espírito. Vocês já viram um espírito? Como que vocês vão enxergar Satanás, que é um espírito? Se vocês não tiverem a visão espiritual, como é que vocês vão saber aonde ele está agindo? Porque ele é um espírito, ele não tem corpo. Então, tá vendo? Se você não tiver uma visão espiritual, você não vai enxergar onde ele está agindo. Entendeu? Fisicamente, você não consegue ver ele, você vai conseguir ver ele com os olhos da fé. Deus vai iluminar você pela palavra, você vai entender aonde que ele está agindo, quais são as estratégias dele. Por isso que é a importância de vir na igreja aprender. Glória a Deus. Senão ele vai ficar te atacando ali e você não sabe que é ele. Não é aqui não, pessoal, é Gálatas não, errei aqui, é 2 Coríntios 11. Então a gente precisa da palavra para enxergar onde o bichinho atua e como vencer ele. Glória a Deus. Não é só enxergar como é que ele está atacando, não, é aprender a vencer ele.
Amém? Então, mas não adianta você ver ele ali, você não vai fazer nada. Está amarrado, em nome de Jesus, né? Lá no 2 Coríntios 11, versículo 14. Oi, mãe, Deus abençoe, bom dia, paz. Amém. Lá no 2 Coríntios 11, 14. Acharam aí? O que está escrito aí, ó? E não é maravilha, não é isso? Por quê? O próprio Satanás, o Lúcifer, né? O próprio Satanás, o Lúcifer. O que ele faz, pessoal? Ele se transfigura em anjo de luz. Ele se passa por uma pessoa boazinha. Ele finge, pessoal. Ele finge que é convertido. Você não conhece o diabo, não. Se deixar, ele fala em língua e tudo. Você está ali. Não, é o Espírito Santo. Não é. Se você não tiver uma visão, o diabo engana você. Eu uma vez, já 2 vezes, que eu vi 2 pessoas falando em língua, mas é assim, um caso de cada vez, não foi junto não. Uma delas, a pessoa estava ajoelhada, mas a pessoa falava em língua, cara, quem olhasse assim, caraca, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas quando eu bati o olho, caraca, é demônio purinho. Depois Deus me mostrou, caraca, que estava ali, eu fiquei até assustada, eu falei, meu Deus. E a pessoa estava falando em língua agora, uma pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de demônio. Mas se você olhasse, você ia achar. Eu, não é que eu seja mais santa do que ninguém, mas eu já me enganou porque eu ando na luz. Você entendeu? Depois a pessoa manifestou. Misericórdia de Deus. Até contra mim a pessoa se virou. O negócio estava pesado pro lado da. Estava tão pesado que a pessoa até hoje está lá presa. Estou orando muito para libertar a pessoa. Estou cheia de ódio, cheia de raiva. Essa madrugada, esses dias, aí eu tenho orado muito por essa pessoa, pedindo a Deus para tirar aquele demônio do ódio, da raiva, da mágoa do coração da pessoa. Mas é um espírito do erro. A pessoa vai para a igreja, vai ficar embaixo do braço, fala língua, mas odeia todo mundo. Espírito de ódio mesmo. Você conversar com a pessoa, você vê que a pessoa está pesada, a pessoa está. Não é normal, a pessoa está perturbada mesmo por espíritos imundos. Pastor, mas como é que pode falar em língua, ser cheia do Espírito Santo? Irmão, o diabo finge ou falar em língua, ele se transfigura em anjo de luz. A gente viu um vídeo lá no Pastor Morto uma vez sobre isso. Ele passou lá no Data Show, uma mulher, com um pastor de outra igreja. Foi lá mostrar como é que era. Eles estavam fazendo um culto. E aí na hora que o pastor orou e tal, a mulher manifestou lá na igreja. Aí não tem, quando eles chamam, pega a pessoa assim na frente e fala, mas pastor, eu não acredito nisso não. Isso é uma palhaçada, isso é uma bobeira. Não, peraí. A gente hoje não costuma mais fazer isso para não ficar expondo as pessoas. Entendeu? Mais que o demônio, quando você pergunta, um ministro da palavra de Deus pergunta alguma coisa a ele, tem gente que fala, mas o diabo não ia falar para todo mundo ouvir as estratégias dele. Ele fala porque ele ali está sob um poder maior do que o dele, ele é obrigado a falar. Não é que ele fala porque ele quer, não, ele tem que falar, ele tá sujeito ao poder que Deus deu àquele pastor. Então o cara botou o microfone, o pastor botou o microfone e falou, perguntando, né, quanto tempo que você está nela? Quando que você entrou nela? E essa mulher é de outra igreja. E aí o diabo respondendo, né, eu entrei nela a primeira vez que ela foi sapatear lá na frente lá. Aí o pastor, você usa ela lá dentro da igreja? Sim, você usa ela para quê? Para revelar. Ela sabe que é você que está usando ela? Não, ela pensa que é Deus. Assim mesmo, tu lembra desse vídeo, Natália? Ela pensa que é Deus. E como é que está a vida dela? Eu botei um câncer nela.
Ela sabe? Não. Diabo manifestado. Aí ele falou assim, você fala em língua, demônio? Sim. Então fala aí, caraca. Fala aí, Natália. Parecia o diabo. Parecia uma pessoa cheia de Espírito Santo. Aí o pastor aqui, pessoal, segurando ele. É que o diabo falou em língua aqui, ó. Ele imita, gente. Está pensando que ele não vai imitar? Lá no pastor Mota também, ele disse que uma vez ele estava fazendo um culto lá, não sei se era um domingo de Santa Ceia, o pessoal tudo falando em língua e tal. Ele disse que tinha uma mulher perto do altar e a mulher falando em língua, que é uma coisa. Aí ele disse que ouviu Deus falar para ele, Mota, que ali é o diabo. Aí ele desceu, botou a mão na cabeça dela, o demônio, eu sei que é você. A mulher manifestou. Aí o pastor também falou aqui, gente, o demônio falando em língua aqui no meio da gente aqui. Se você não tem visão, você vai achar o quê? Não, foi Deus que falou comigo. Não foi. O bichinho está fingindo, está te enganando. A Bíblia diz, se possível for, o diabo enganaria até os escolhidos de Deus. Se o escolhido de Deus for bobinho, não for para as escrituras, está enganado. Não tiver a visão espiritual. Por isso que tem pessoas, por exemplo, aquele rapazinho lá, foi para a igreja, se batizou, fez uma homenagem bonita, depois esfaqueou a mãe dentro de casa. Quer dizer, a mãe deve ter pensado o quê? Não, meu filho está com Deus, já foi batizado, está direitinho. Não estava, o demônio estava nele aí. Se ela enxergasse, ela ia ver que ele estava, o diabo estava fingindo de crente para pegar ela. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não? Se a gente não tem visão espiritual, a gente não enxerga. Porque o diabo, ele só é bobo numa coisa. Ele não consegue fingir muito tempo. Se você for uma pessoa sábia, você vai entender que é ele pelas atitudes da pessoa. Entendeu? Por mais que ele disfarce, ele não consegue enganar aquela pessoa que enxerga. Porque aquela pessoa que tem a palavra, ela sabe o que é de Deus, o que não é de Deus. Ela sabe se a pessoa está na obediência de Deus ou não está. Uma pessoa que fala que é de Deus, não, eu sou de Deus, glória a Deus, aleluia, fala em língua, mas a pessoa não obedece de jeito nenhum a palavra. A pessoa odeia, a pessoa não perdoa, a pessoa joga praga no outro. Como é que a pessoa está com Deus, irmão? Tem uma coisa errada com a pessoa. Entende, né? A pessoa explosiva. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso. Se Jesus está na pessoa, a pessoa é o quê? Mansa. A pessoa é brava, igual um siri na lata, e diz que ai, Jesus, ai, catar a fraldinha para lá. Você está vendo que tem uma coisa errada na pessoa. E se Jesus mora ali, a pessoa é o quê? Mansa. Jesus não obedeceu o Pai até a morte de cruz, sim ou não? Se Jesus está na pessoa, a pessoa é obediente. Você entendeu? Obedece o seu pastor, obedece o seu pastor. Quando fala em pastor e pastora, é porque obedece a palavra que é assim, ensinado. Então, pela atitude, você pelo fruto, você conhece. É igual eu percebi nessa pessoa que eu estou te falando, que ela não estava, porque essa pessoa não estava com Deus, por causa disso. Eu sururava, falava, ficava mais de meia hora falando em língua, aquela coisa toda, mas saía dali espraguejando os outros, dando praga no outro, não, então é uma coisa estranha. Até quando a pastora se levantou, como que eu estou com o Espírito Santo, igual o cara que entrou aqui uma vez, gritando comigo aqui dentro da igreja, porque ele veio para revelar com a carteirinha. Só que o meu pastor tinha falado, já me alertado, aí, Fabiana, se chegar alguém lá, não parece que o pastor estava adivinhando. Tu lembra que o pastor falou? Uns dias antes. Se chegar alguém lá com carteirinha, ó, sou fulano de tal, vim aqui, que Deus mandou dar palavra, você não dá, porque Deus não é Deus de confusão. A alguma hora, se Deus tiver que levantar outros pastores, que vai levantar tudo dentro da palavra, que prega a mesma coisa, vai levantar pessoas de Deus ali para poder te auxiliar lá, mas não é uma pessoa que vem de fora do nada. Deus não é Deus de confusão, senão você dá o microfone na mão de uma pessoa, o diabo fica ensinando a igreja no seu lugar.
Você tem que ter cuidado com isso, porque Deus ele não é um Deus de confusão. O que Deus quer falar com aquele povo lá de Vila São Luís, está com o anjo daquela igreja. Igual aqui, quando Deus quer falar que está com o anjo da igreja daqui. Deus não é Deus de confusão. E o cara veio, 2 caras com a carteirinha, que se firmou que tinha um negócio para entregar aí para a igreja. E como eu não dei oportunidade para ele falar, já deu para ver que era o diabo mesmo, né? Porque eles se levantaram contra mim. Até meu filho teve que se meter, irmão. Os caras quase me bateram. Sério, não foi? Dizem eles que era o Espírito Santo. Aí eu falei assim, ele falou assim, não, porque eu sei, porque eu acho que o Deus mexeu foi com eles, porque eu preguei sobre aquele dia, sobre religiosidade, sobre a pessoa que tem que ser, né, fariseu, que a gente não pode ser assim, a gente tem que ser de Deus. Eu acho que mexeu com eles a pregação, sei lá, com que estava nele, né? Eu sei que os homens se levantou contra mim. Eu sei que foi o Espírito Santo que te usou, mas o Espírito Santo também está usando a gente, gritando comigo. E você não deixou a gente falar. Eu falei, isso aqui é o quê, gente? Deixa eu explicar, não é Espírito Santo contra o Espírito Santo, não estou entendendo. Eu falei, mas tudo bem, você estava com o Espírito Santo, está em você, eles estão quase me agredindo. O Espírito Santo também está em mim, porque pregou lá no altar. Isso aqui é o quê? Espírito Santo contra o Espírito Santo, o que está acontecendo aí? Você não vê que Deus vai ficar contra Deus, gente? O reino de Deus se divide? Me explica isso. Como é que pode? Uma pessoa está ali falando em língua, aquela coisa, então daqui a pouco se levanta até contra o pastor da igreja. Então é uma coisa esquisita aí na pessoa. Você entendeu? Até meu filho, na época, meu filho que teve que se meter. Porque eu falei, não, Igor, deixa para fazer por menos, né? Mas teve uma hora que ele falou, mãe, desculpa, não dá mais não, olha, gente, vamos parar. Tá, chega de falar assim com a minha mãe, vocês já estão abusando já. O Igor teve que entrar de frente ali para eles poderem ir embora. Eles não queriam ir embora, eles queriam briga. Não é verdade? Estou te falando. A Luzia estava aí nesse dia, ela viu. Ela ficou horrorizada. Pastor, o que é isso? A gente está no fim dos tempos. Os caras arrumaram briga porque eu não deixei eles falar. Eu sou obrigada a deixar, gente. Existe uma lei que é obrigada a pessoa. Aí eu falei para eles, filho, eu não deixei vocês falar, porque eu sou uma pastora, que eu obedeço o meu pastor, está escrito. Não, eu falei assim, isso aqui é uma filial. Então, eu sou uma pastora e tem nosso pastor presidente, ele nos orientou a não deixar, então eu não posso passar por cima da autoridade. Mas você não tem que obedecer o homem. Não, Natália. Você não tem que obedecer o homem, você tem que obedecer a Deus. Eu falei, irmão, se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer meu pastor, porque está escrito obedecer a nosso pastor. A culpa é do pastor, aí já não era mais eu. Aí já não era mais eu, aí a culpa era do pastor. Gente, os caras arrumou tudo comigo aqui na igreja. O Igor teve que tomar a frente, aí quando o Igor veio, eles viram que o Igor já estava falando sério com eles, aí ele, tá bom. Aí chegaram ali na porta, ó, aqui, ó. Aí começa a fazer assim, com o pé, sempre pra fazer cada coisa. Se você visse a cena, você não ia acreditar. A gente tinha que ter gravado o que a gente já passou. Os dois fazendo coisa, igual aquele coisa quando cava assim, pra trás. Aqui, ó, Deus está vendo. Que ele falou que se você for num lugar e não vou receber, e não receber a palavra, como no caso da revelação que ele fez, que é para a gente sacudir o pó daquele lugar, que vai haver mais amaldiçoando a igreja, tá? Diz que vai haver mais rigor, sabe? Sodoma e Gomorra que mais. Aí entraram no carro, saiu cantando pneu. Falei, caraca, de onde vem esses homens, gente? Pelo amor de Deus. Aquele dali nem enviado para alguma coisa, tava normal não. É sério, eu passei cada coisa que eles falam, não. É normal isso, me explica. Espírito Santo, reino contra reino. Não existe isso, gente. Alguém estava errado. Eu falando com eles calminhos, caras bravos com uma coisa. Falei, estranho, vocês estão falando que está com o Espírito Santo. Eu também. Esse Espírito Santo contra o Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Coisa séria. Então, pelo fruto você conhece. Agora tu me diz, o que adiantou de mostrar carteirinha? Naquela época nem carteirinha não tinha, mas não fiz um papelão desse.
Você está entendendo? Que adianta uma carteirinha a pessoa agir dessa maneira? Carteirinha não quer dizer nada não, irmão. Lá no céu não está escrito que você vai precisar de uma carteirinha para entrar lá no céu, não. De presbítero, mas não sei o que. Lá no céu está escrito lá que vai entrar lá uma igreja lavada, uma igreja remida, lavada pelo sangue, santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que vai entrar lá em cima. Jesus não vai ficar igual aquele programa, né? Cara, Jesus não quer saber. Não é assim que vai entrar no céu, não, gente. É santidade. Sabe o que vai entrar lá no céu? Vai ter um livro com as nossas obras lá, o que a gente fez. É isso que vai fazer a gente entrar no céu. O que a gente fez aqui na terra. Deus não quer saber de carteirinha. Esse camarada chega lá com a carteirinha lá, vai ver a vida dele está mais suja que pau de galinheiro, mas a carteirinha está limpinha. Não, tu acha que Deus é bobinho, gente? Vamos enganar Deus? Aqui na terra tem pessoa que acha que pode engana com tudo, né? Hackeia lá celular dos outros, mas lá no céu não tem isso não, né? Qualquer coisa eu passo um pix. Deus não quer saber de dinheiro também não. Ele já é o nome do ouro e da prata. Ele não quer pix. Ele quer santidade, coisa séria. Então, se você não tiver a visão espiritual, o diabo engana você. Está vendo como é que ele faz? Ele se transfigura até de anjo de luz. Ele finge. Eu fui pregar num lugar que eu fiquei assim, gente, eu fico assim, às vezes maravilhada com Jesus, sabia? Eu fui pregar num lugar que, naquele lugar que eu fui, ninguém me conhecia. Um lugar diferente. E aí, o que aconteceu? Eu preguei. No final da pregação, teve uma mulher que virou para mim, que eu nem sei o nome dela, que eu não a conheço, e ela falou assim: olha, eu estou maravilhada com a sua pregação que você fez. Gostei muito, já ouvi várias pregações, mas igual a essa, você explica direitinho, entendeu? De um jeitinho que dá para a gente entender, por isso que eu gostei. Também. Ela falou assim: sabe qual é a diferença toda que a pregação fala com a gente? Aí eu falei: qual? Ela olhou bem dentro dos meus olhos, ela falou: você vive isso. Ela falou assim: você vive isso que você prega. Amém, tal, vou embora. Depois eu fiquei pensando: caraca, como é que a mulher sabe disso? Ela nem me conhece. Tá vendo como é que acontece? Quando você é uma pessoa de Deus, as pessoas enxergam que você vive isso. Agora, você está vendo, a pessoa está pregando uma coisa. Tá certo que não existe ninguém perfeito. Você não vai encontrar um pastor na terra, esse é perfeito, só Jesus. Mas você vê que a vida da pessoa, pelo menos 90% ela condiz com a Bíblia. Os outros 10% é graça, que nós somos seres humanos, nós falhamos mesmo. Aí Deus cobre com a graça, porque Ele sabe que não existe ninguém perfeito. Mas pelo menos 90% tem que estar de acordo com a palavra. Você está entendendo? Se não tiver, é uma coisa estranha, gente. Aí eu prego, entendeu? Que você tem que perdoar. Mas tem pessoas que eu odeio. Caraca, eu tenho ódio de Bernardino. Poxa, como é que pode um troço desse? Você está vendo que eu estou pregando uma coisa, mas estou fazendo outra. Glória a Deus? Sim ou não? Uma coisa meio complicada. Se você vê aí, gente, pessoas que falam mal de mim, pessoas que metem o malho em mim, entendeu? Você vê que o carinho que eu trato as pessoas, sério, as pessoas que já me fez tão mal aqui na igreja, é porque eu não mostro para vocês. Se vocês virem aqui no meu WhatsApp, as minhas conversas com ela, você vai falar: não é possível, pastor. Essa pessoa está tão mal, tão esquisito, vocês conversam assim, a senhora abençoando ela e tudo. Claro, eu fui chamada para abençoar. Deus falou assim: amai a vossos inimigos, abençoai, não amaldiçoeis, abençoai. Então eu fui chamada para isso. Se a pessoa quiser me odiar, o problema é dela. Eu oro para que ela, com aquelas pessoas que me odeiam, eu oro por elas para que Jesus venha despertar elas para, não é obrigada a me amar, mas que pelo menos eu não fique no vermelho para o diabo não destruir elas.
É isso que eu oro a Deus. Eu falo, Senhor, perdoa, deixa eu falar. Mesmo se a pessoa não for daqui, porque às vezes, mas fulano era da igreja e saiu. Irmão, mas isso aí é normal em qualquer igreja. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. O vir para a igreja só vão permanecer aqueles que são de Cristo. Sabe que alguns passam pela igreja só uma chance que Deus deu? É só uma chance que Deus deu para eles se converter. Tem muitos aqui que já passou aqui pela igreja, orei, não ficou, quis ficar, rebelou, morreu. Aí eu fico pensando, poxa, era uma chance que Deus estava dando para a pessoa viver. Você está entendendo? Aí traz para cá, para quê? Às vezes a parede está orando para ver se consegue. Lembra daquela figueira que Jesus falou que, deixa ficar mais um pouquinho para me estercar. Deus trouxe para cá para estercar, para ver se conseguia salvar. Não deu. Não é todos que vão ser salvos. A gente não queria assim, né? Poxa, mas eu amava o fulano. Claro, eu também. Tu acha que os discípulos ficou feliz quando Judas morreu? Andou 3 anos lá com Jesus. Os irmãos já estavam acostumados com Judas. Judas fazia parte do povo dele, mas não deu para Jesus salvar ele. Entendeu? É claro que nem todo mundo que saiu é isso, não. Às vezes a pessoa está iludida lá fora e tem que orar, igual o filho pródigo. Eu saí lá do pastor Mostra, fiquei 1 ano fora. Mas eu estava enganada. Mas a igreja estava orando, os pastores orando, Deus me despertou, me trouxe de volta. Muitos é filho pródigo, está na escola lá fora. Infelizmente, a gente não queria que tivesse, mas tá rolando por aí em volta de umas bolotas de porcos. Em nome de Jesus, a gente ora, vai despertar e vai voltar, entendeu? Em nome de Jesus. Mas tem uns que não é. Tem uns que infelizmente não era. Deus trouxe para tentar salvar, a pessoa não quis. Minha cara, a gente, o nosso dever não é julgar. Quem obedece, quem não obedece, quem ficou na igreja, quem não ficou, nosso dever é orar para tentar salvar, resgatar de volta, se for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, infelizmente, se Deus não guardar a cidade, também a gente não pode fazer nada. Mas pelo menos a gente fez a nossa parte como igreja. Eu acredito que os discípulos oravam pelo Judas. Se perdeu, mas eles fizeram a parte dele. Ninguém julgou o Judas, safado, sem vergonha, traiu Jesus. Não, ninguém julgou o Judas. Oraram por ele, mas não deu. Fazer o quê? Mas os discípulos permaneceram. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos ver aqui, E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em quê, pessoal? Em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de quê? De justiça. O fim dos quais será conforme as vossas obras, porque até ele finge, até pregador se deixar, ele vai ficar. Tem gente que pensa que todo pregador está sendo usado por Deus. Olha o quê? Os seus ministros de quem? De Satanás. É uma pessoa que vai lá só para enganar o povo. Aí no final das contas, aqueles que são enganados por eles, vai ser julgado conforme a obra deles. E o povo que está sendo enganado também vai para onde? Gente, nós não estamos aqui para falar de igreja, porque não é só aqui que é a igreja que tem a palavra, não. Tem muitas igrejas aí muito sérias. Poxa, igrejas aí que eu fico olhando, eu fico, meu Deus, muito obrigado. Eu oro por essas igrejas, que está ganhando alma mesmo, está pregando mesmo o evangelho purinho ali. Tem igrejas sérias, mas tem igrejas também que estão cheias e não tem nada a ver com a palavra. Você entra lá, você está vendo que não tem nada a ver com Jesus. Você fica até horrorizado. É um odiando o outro, jogando praga no outro. O negócio é status. Um quer estar mais arrumado que o outro, um quer ser melhor. Mal briga por causa de cargo dentro da igreja. Você não entendeu? O irmão fica até com ódio porque não ganha um carro melhor da igreja. Coisa séria, gente. Pastora, mas por que não ganhou um carro? Porque já dá para ver que a pessoa não está preparada, porque está brigando por isso, gente. Carro não é assim não, carro é um chamado. Você está entendendo?
Deus vai falando no seu coração, você vai sendo preparado. Quando chega na hora certa, Deus te chama para fazer aquela obra. E a obra de Deus é coisa séria, não é aventura, se aventurar igual tem gente que pensa que é se aventurar. Não é assim não, gente. Mas poxa, mas fulano chegou ontem, já foi batizado, já fez um bacharel, já está pronto para ser um pastor. Será que a pessoa está pronta para expulsar um demônio? Papel a pessoa tem, carteirinha ela tem. Se o demônio manifestar, vai fazer o quê? Sai em nome de Jesus com a carteirinha, o diabo vai sair. Eu tenho bacharel, hein? Igual aquele jardim do inimigo, né? Eu sou filho de pastor, não sei o que de pastor, nasci na igreja. Aí o diabo virou para ele: eu nasci no céu. O diabo, você nasceu na igreja, mas eu nasci no céu. E aí? Já viram aquele coisa, jardim do inimigo? Acho que é Moisés, né? Aí o pai dele falou o quê? Se Moisés está assim com o faraó. Você está entendendo? Aí já pegar a carteirinha e sai em nome de Deus. Acho que o diabo quer saber de carteirinha. É ruim. Se fosse assim, tinha um montão de gente com carteirinha aí, expulsando demônio. Não é assim não, gente. Teve 3 filhos de Céfala. Foi 3, Ana? Não. 7. Foi 7 filhos de Céfala? Acho que foi, né? Que foi tentar expulsar um demônio, um cara que estava lá endemoniado. Teve 2 deles, já foi 2, né? Saiu ferido no. Mandou exortando o diabo sair em nome de Jesus, em que Paulo prega. Nem Jesus ele conhecia Jesus pelo Paulo, o nome de Jesus que Paulo prega, nem ele sabia que era Jesus. Irmão, não funciona assim não. Aí a pessoa, mas se eu tivesse ali no lugar daquele pastor, daquela pastora, fazia, acontecia, irmão, já teria tomado uma surra do diabo. Há tanto de demônio que já manifestou aqui, até o homem grandão. É fácil você falar, mas você já teve de frente? Você já viu a minha altura, né? Cara maior do que eu, maior do que o Ronaldo manifestado aqui e dizendo que ia me quebrar todinha. E vindo pra cima de mim, dizendo, me ameaçando que ia me quebrar todinha, que ia acabar comigo. Estou falando diante de Deus que isso já aconteceu aqui na igreja. Cara manifestado com uma pombagira, homem. Esse cara era o pai de santo, cheio de pombaria. Ele querendo me agredir aqui. Só estava eu e Natasha nesse dia, não foi? Quer dizer, tinha mais alguém aqui na igreja. Não, mas estou falando de mulher. Só tinha mulher aqui na igreja, não era? Eu acho que depois ele chegou, não foi? O Igor, não, mas ele chegou bem mais tarde. Só tinha gente de mulher aqui na igreja. Falando diante de Deus, ele foi, não tem essa parede aqui? Ele veio para cima de mim, assim, na minha direção, andando, manifestado, dizendo que ia vindo para cima de mim para me agredir. Aí eu falei assim: olha, se Deus não está comigo, você vai conseguir me agredir. Agora, se Deus está comigo e um Deus que eu sirvo é maior do que você não vai botar um dedo em mim, porque o que é de Deus, o maligno não toca. Ele caiu ali, ó. Ele caiu ali. Ele não botou um dedo em mim. O outro também, uma vez, lembra aquele que manifestou aqui, né, que queria vir aqui pra cima, vou eu te pegar, lembra? Tu vai ver só manifestado, cara. Ele vinha até aqui, ó. Aí eu falei para ele, filho, se não é Deus que está comigo, você vai vir. Mas se é Deus, você não vai nem conseguir subir. Ele não conseguiu, não. Estou te falando diante de Deus, não conseguiu. Depois ele sentou ali. Oi? Tinha um anjo ali com a espada. O Cida está pensando que as coisas de Deus é brincadeira, né? Não. Depois eu desci ali. Fiquei ali, estava sentada ali, manifestada ali. Eu fiquei de pé para ele, frente a ele. Lá no centro falaram para mim vir aqui que eu ia dominar o seu espírito. Mas tem alguma coisa em você que eu não estou conseguindo. Eu falei assim, pois é, filho.
Sabe por que você não conseguiu? Porque você vai conseguir dominar o Espírito de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não conseguiu, nem vai conseguir tocar em mim, porque o que é de Deus... O que ele falou? Eu só falei isso, lembra o que ele falou? Eu falei, o que é de Deus, o marido não toca. Ele mesmo falou, com a boca dele. Sério, eu passei isso. Também estava sozinha na igreja, tinha um homem aqui na igreja não. No final ele pediu, fez uma oração, depois ele pegou o saco dele, ora por mim, pastor. Entendeu? Ele estava com o saco. Rapaz novo, jovem, com um saco daquele todo, acho que era o espírito mulambo que estava ali. Aí jogou aquele saco nas costas. Ora por mim, pastor, olha como eu vou orar por você. Aí ele pegou o cigarro, acendeu, queria acender o cigarro aqui na igreja. Eu falei, aqui não. Você não vai acender cigarro mesmo aqui. Ele quis fazer aquela cestinha que a gente colocava no ferro assim inteiro. Aí ele pegou, pagou o cigarro. É sério. Aí ele viu que não deu para ele e foi embora. É sério, gente. Da outra vez foi uma mulher que sentou ali, manifestada. Mandaram me chamar lá quando eu sentei lá no diabo purinho. Queria que eu desse dinheiro para ela pagar o aluguel. O demônio. Eu falei que eu não tinha. Aí o diabo, como que você não tem? Pastora, o que você está fazendo no dízimo da igreja? Diabo, você não tem dinheiro para ajudar os outros. Eu falei, e você, Satanás? Você diz que dá tanta coisa aos outros, você está vindo na igreja pedir dinheiro para pagar aluguel. Eu falei, você, Satanás? Fica oferecendo carro para os outros, está vindo na igreja pedir dinheiro para pagar aluguel. E outra coisa, você não gosta de Deus, está vindo pedir dinheiro a Deus para pagar seu aluguel? Caraca, fala não. Olha, eu vou acabar com você. Assim mesmo, sentada na cadeira, eu vou acabar com você agora. Eu falei, então, não é Deus que está comigo, você vai levantar daí, vai acabar comigo agora. Mas se é Deus que está comigo, tu vai sair daqui agora. Aí a mulher se levantou da cadeira e foi embora. No meio do culto rolando aqui, e isso aconteceu lá na porta da igreja. Aí ela só às pressas. Tu vai ver só. Eu falei, tá. Nunca mais voltou. Gente, é sério, eu vou contar o que eu já passei aqui na igreja. É muito sério. Não voltou mais. O que tu tá fazendo com dízimo que você não tem dinheiro para ajudar os outros? Não é você que está pedindo dinheiro da porta da igreja, Satanás. Você não é tão poderoso. Você não gosta de Deus, não precisa de Deus, porque você está me pedindo dinheiro a Deus. Caralho, brincadeira não. A coisa é séria. Já viu isso de frente com a família? E estava eu na cadeira assim, na cadeira, um virado pro outro. Você não é tão poeta. Nunca mais esqueço, vai ser tão poeta. Eu falei para ela, se não é Deus que está comigo, você vai levantar dessa cadeira, vai me quebrar todo o que você está falando. Mas se é Deus que está comigo, tu vai levantar dessa cadeira, tu vai sumir daqui. Entendeu? Coisa séria. Eu já passei cada coisa. Aí daqui a pouco eu botei as cadeiras no lugar. Aí entrei, o pessoal, rapaz, meu senhor, tudo bem? E foi embora, porque eu pé. Como pagar o aluguel do diabo? Cada coisa, né? Então, ele falou isso aqui. Vamos lá, gente, para a gente terminar aqui, caso do horário. Esquece essa parte aqui, isso aqui já foi. Você está entendendo? Olha o que ele está falando aqui, ó. Aí a pessoa fala, né? Que nada, já tem na minha carteirinha, meu bacharel. Aí a pessoa fica com raiva, tudo. Eu já estou preparado para ser pastor. E se acontece uma situação dessa? Vai fazer o
costela dele todinha. O cara manifestado. E aí? O cara tá todo quebrado no hospital. Gente, altar é coisa séria. Não é que a gente é mais santo do que ninguém, não. Mas tem que ter um chamado. Porque quando você recebe um chamado, você recebe uma unção para lidar com aquilo ali. Deus, quando chamou Moisés, ele preparou Moisés 40 anos para aquele chamado dele. 40 anos o Moisés ficou ali no deserto sendo preparado por Deus. Depois Deus chamou lá, deu o que para ele? Poder. Bota aí a mão dentro da bolsa, botou, tira, estava leproso, bota de novo, você está entendendo? Antes de Deus mandar ele lá, Deus preparou Moisés. Como é que ele ia lidar com o faraó? Tinha os encantadores lá que fizeram as cobras também, os cajados, tudo vira cobra também, se ele não tem poder. Só que como aquilo ali era um encantamento, e o do Moisés era poder, a cobra do Moisés comeu a cobra lá dos encantadores. A coisa foi séria, mas ele teve que lidar com coisa pesada. Ser pastor não é só chegar ali, sentar arrumadinho, pronto, não. A gente lidar com coisa pesada. É espírito de loucura, pessoas que foi vítima de bruxaria, coisa séria. Vê a Marisa? Como é que ela era? A vida dela toda, ela tinha aquele espírito de loucura. Se evacuava toda, aquela coisa toda, e outras pessoas, é coisa séria que a gente tem que lidar. Eu fui orar numa casa, a Natasha foi comigo, que eu não sei se ela se lembra, que só teve uma pessoa na casa que não manifestou. Não foi, Natasha? Tu lembra desse dia? Ele fala, é fácil, vou ali, prego lá na frente. Irmão, se você chegar numa casa, todo mundo manifesta, e aí? Porque eu fui orar por uma pessoa, o resto não manifestou. Falei, caraca, tá todo mundo, não é só um não. E a pessoa que me chamou para ir lá, que era a pessoa da igreja, que buscava Deus, tudo direitinho, a pessoa que me chamou para ir lá foi a primeira a manifestar. E aí? É sério, ela me chamou para orar por uma pessoa, pela filha. Aí ela estava do meu lado, aí eu fui, estendi a mão para orar pela filha. Quando eu orei pela filha, ela começou a se tremer todinha. Falei, ué, não é um susto, mas ela me pediu para vir aqui. Manifestou do meu lado. Manifestou a filha, manifestou ela, manifestou a mãe dela. Só não tem uma pessoa que não manifestou, mesmo assim que eu nem quis botar a mão na cabeça, eu estava cansada de expulsar de longe. Mas eu consigo expulsar de longe. Se eu botar a mão, tô pensando aqui. Entendeu? Coisa séria, gente. Tentando que a obra de Deus é brincadeira, não é nada. Vai nessa. Coisa séria. Lá no. Para gente encerrar aqui, para a gente ir embora, pessoal. Marcos 14. Vamos lá. Gente, vocês sabem quem é Jesus? Sim ou não? Quem é Jesus, pessoal? Palavra, né? Então até aí tá bom. Vai ser rápido esse estudo aqui, então. Você já sabe quem é Jesus, o primeiro passo. Né, Dona Maria? Dona Maria tá tão quietinha, Dona Maria. Dona Maria só ouve, né, Dona Maria? Lá no Marcos 14, versículo 54. Acharam aí? Olha só. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, que estava sentado com os servidores, aquentando o seu cume. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos pegar do 23, pessoal, para você entender melhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais
principais dos sacerdotes e dos anciões e dos escribas. Levaram Jesus, né? E o que Pedro fez? Pedro seguiu de longe. Vamos dar uma paradinha aqui? O Jesus foi pego, né? Levaram lá ele lá, quando prenderam ele. O Pedro, ele seguia Jesus, mas de longe. Presta bem atenção. Nós, para a gente ser abençoado, abençoar a nossa casa, a nossa família, nós não podemos seguir Jesus de longe. Tem gente que segue, mas é de longe. Quem é Jesus? A palavra. É quando a pessoa... eu não estou falando assim que às vezes uma pessoa que vive aí num lugar distante, a pessoa não tem como vir aqui na igreja, tudo bem, mas às vezes a pessoa mora tão pertinho, não, vou assistir só pela live. Você está seguindo Jesus de longe. Por que você não vem para a igreja, gente? Pega lá a peça de roupa, a chave da casa, a fotografia. Você está entendendo? A pessoa que quase não vai no cultos está seguindo Jesus de longe. Não faz uma campanha séria para a libertação da família. A pessoa às vezes não toma uma santa ceia, não ora direito. Ela nem voltou para o mundo, nem está tão próximo de Jesus como ele quer. Porque a Bíblia diz o seguinte: estai, pois, nele, estai, pois, em mim, e eu em vós. Você tem que estar em Jesus e Jesus em você. Você não pode seguir Jesus de longe. Isso atrapalha. Sim ou não? Tem muita gente seguindo Jesus de longe. A pessoa está muito afastado, quase não ora, quase não vai no culto, não participa de uma campanha séria. Você entendeu? Às vezes ouve a palavra, a única vez que essa pessoa ouve a palavra é quando vem na igreja, ela não pega numa Bíblia para meditar aquilo ali que o pastor falou. Não ora direito. Eu estou fazendo o quê? Seguindo Jesus de longe. Nós temos que seguir Jesus de perto. Estai, pois, em mim, e eu em vós. Assim como a videira, né? Os galhos, e se não estiver na videira, não pode dar fruto. Assim sois vocês, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar ligados a Jesus. Glória a Deus. Então tem pessoas que não estão no mundo, não se afastou do mundo, mas também não está como Jesus gostaria, precisa se aproximar mais. O Pedro, ele não desviou, mas ele estava seguindo Jesus de longe. E aí, pastor, qual foi a consequência? Versículo 66. Quando você serve Jesus de longe, você vai cair. Tentação. Está muito longe, você tem que se alicerçar na palavra. Aí, você viu aqui, né? Ele seguia Jesus de longe, né? Agora, no versículo 66. Pedro faz o quê? O mesmo Pedro, o que ele fez? Pedro nega Jesus, ó. E estando Pedro no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou-se para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que diz. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um mostarda. Mas ele o negou outra vez. E pouco tempo depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque também é galileu. E ele começou a pregar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E retirando dali, chorou. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele caiu. Por que ele caiu, pessoal? Porque ele seguia Jesus de longe. Você vai cair em tentação. Você tem que estar firme com Deus. Por isso que Jesus falou, né?
Você deve orar, vigiar, sabe, cessar lá na palavra, para você não cair em tentação, porque em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você seguir Jesus de longe, você cai, você não vai aguentar. Como o demônio tentar levantar alguma coisa contra você, você não está firme, alicerçado na rocha. O Pedro caiu porque seguia Jesus de longe. Nós não devemos fazer isso, nós temos que ser, está em mim e eu em vós. Um no outro, entendeu? Se vós estiveres em mim, minha palavra estiver em vós, pedireis qualquer coisa. É isso, gente, não é difícil. Se aproxima mais de Jesus, toma uma decisão. Não está tendo força para vir para a igreja? Pede a Deus, Senhor, me dá força para vir para a igreja, me ajuda. E tal, Deus vai te ajudar, gente. Não é fácil, não. A nossa carne, ela nunca vai concordar com a palavra. A gente tem que orar, sempre está orando e pedindo a Deus: Deus, me dá visão espiritual. Lembra que a gente começou falando? Senão você não enxerga onde o bichinho está agindo na sua vida. E às vezes ele te mostra, mas não é para você ficar com raiva. Outro dia eu vou fazer uma pregação sobre essa aqui. Tem um profeta aí, que Deus pegou o profeta e levou ele em espírito. E começou a cavucar lá, vai, entra nessa porta aí para você ver o que tem lá dentro. Cara, que ele via cada coisa abominável. Até os sacerdotes adorando outros deuses, assim, vendo lá, oferecendo um negócio para os deuses, tudo escondido. Os sacerdotes, que era para servir a Deus, estavam oferecendo coisas para outros deuses. E Deus mostrou o profeta: vai lá, entra mais um pouquinho que você vai ver. Mas sabe para que ele mostrou aquilo ali? Não é para ele sair expandindo, está amarrado, sacerdote do diabo, não é. Às vezes Deus te mostra que é para você orar. Às vezes Deus mostra umas coisas até dentro da sua família, que parece até umas coisas bizarras. Meu Deus, não acredito. Peguei fulano fazendo uma coisa horrível. Está amarrado, mas fica até assustado. Mas Deus está te mostrando isso, que é para você orar. Você repreender o mal para aquele demônio sair dali. Não é para você ficar com raiva, xingar, dar um murro, nada disso. Deus precisa confiar em você, gente. Deus precisa confiar em você. Outro dia eu estava falando com a Natália, falei: gente, Deus me mostra cada coisa. Entendeu? Mas por quê? Porque ele sabe que ele já pode confiar na minha maturidade, que eu não vou lá e falar com a pessoa. Não, ele sabe que eu vou orar. Eu vou orar, vou jejuar, vou amarrar aquele demônio, vou mandar embora. Entendeu? Ele não é Deus de confusão, não está mostrando para você brigar, discutir, mas está mostrando para você orar. Glória a Deus, que ele quer resolver aquela situação. E você ora, eu posso ficar. Até hoje é assim, cara. Eu oro, aí Deus vai lá, me mostra certinho o fulano. Porque o diabo sempre tenta pegar alguém, gente. Você tem que entender isso. O diabo é sujo. Ele tenta pegar alguém da sua família, um parente seu distante. Aí ele tenta pegar nos vícios, tenta pegar na prostituição, tenta pegar no ódio. Você vê que tem alguém da sua família morrendo de ódio. Isso é de Deus? Mas não é. Mas às vezes é da sua família, você quer ir lá pregar para a pessoa o ódio, mas não adianta. Falei, Deus está te mostrando isso, que é para você orar. Vai lá, ora a Deus, pede força a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, pessoal, que a gente já vai embora já, é que eu estou até para fazer uma pregação aí sobre isso, é o casal. Preste atenção, casal, tu sabia que ele é a base da família? Ele é a base da família, pessoal. O diabo gosta de atacar os casamentos. O casal, eles, quanto mais um tratar o outro melhor, isso agrada a Deus, que Deus mandou o marido amar a sua esposa, não se irritar contra a sua esposa. A mulher ser submissa ao seu marido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não prospera. Eu já tive sérios problemas financeiros por eu e meu marido andar. Não é brigado de dar soco no outro, xingar o outro, não, mas só meio chateadinho no outro, isso já era suficiente.
Gente, as portas se fechou de uma tal maneira que só Deus para abrir. E olha que meu marido, e não é porque ele não está mais aqui não, mas todo mundo aí que conhece ele, pastor Mota, todo mundo sabe disso. Ele era muito procurado para trabalhar, muito. Porque o meu marido, ele trabalhava com várias coisas. Meu marido trabalhava com caminhão, meu marido fazia porta, meu marido fazia janela, meu marido fazia obra, trabalhava de eletricista, pintor, meu marido sabia fazer de tudo. Então, ele era muito procurado com o negócio de trabalho. Era muito difícil, meu marido não ficava parado. Porque sempre aparecia alguma coisa, um galpão para ele fazer, um próximo. Só que teve uma época na nossa vida que sumiu o trabalho, sumiu tudo. O pessoal que estava devendo ele de trabalho que ele fez não pagava de jeito nenhum. Ao ponto da gente ficar sem nada dentro de casa com as crianças. Eu fui numa Santa Ceia lá no Pastor Mota, eu e meu marido, a gente de mão dada na hora da oração, mas de mão dada, mas a gente não estava legal. Eu estava meio triste com ele meio triste comigo, ele não me compreendia, eu também não compreendia ele direito, a gente estava meio esquisito. Brigado, bater boca, a gente não fazia isso não, mas também a gente não procurava não entender o outro, agradar o outro, como diz as Escrituras. A gente de mão dada, estou falando diante de Deus que isso aconteceu comigo. Eu ouvi o estômago dele roncando e ele ouviu o meu roncando. Mas por quê? Porque ele estava passando para ser, ele não tinha nada em casa, ele estava passando necessidade. E eu fui de casa lá no Pastor Mota orando, Deus, eu preciso de uma resposta, o que está acontecendo na nossa vida, a gente não tem nada dentro de casa e tal. Quando terminou o culto, a gente foi lá no escritório conversar com ele, com o pastor. E a gente estava falando, pastor, a gente está sem nada dentro de casa, tal. E o pastor, que Deus sempre usa o pastor e a pastora, né? A gente só pode até ignorar o que o pastor está falando, se a gente quiser, mas é sofrimento para a gente. O pastor sempre é usado por Deus. O pastor não sabia o que estava acontecendo na nossa vida. O pastor falou assim, sabe, Samuel, Fabiano, essa semana eu aconselhei muito casal aqui na igreja. Porque Deus, aí falou para Samuel, Samuel, quanto mais você tratar bem a Fabiana, quanto mais você tratar ela com carinho, amar ela, mais você vai agradar a Deus. Aí se você fizer um mal para ela, você está fazendo mal para Jesus, pode ter certeza disso. Porque você e ela é uma só pessoa. Aí falou para ele, e você, Fabiana, a mesma coisa. Quanto mais você tratar o Samuel bem, com carinho, mais você vai agradar a Deus. Mas se você começar a bater de frente, tratar ele mal, você está fazendo isso com Jesus. Então as portas começam a se fechar, começam a dar tudo errado. Eu lembro disso até hoje. Eu estava em pé assim, Samuel sentado assim na cadeira. Aí eu entendi, quando o pastor falou isso, eu falei, caraca, realmente, a gente não está mal, mas também não estamos bem. A gente está meio esquisito com o outro. Não era coisa de bater boca não, mas você não estava procurando um agradar o outro. O diabo não conseguia jogar mais farpazinha ainda. Fininha, sabe? Mas conseguia. Porque ele não precisa de muita coisa não, ele precisa de uma brechinha pequena. Eu falei, caraca. Aí ele estava falando, porque um reino dividido não prospera. Aí ele falou, a primeira coisa que vai atacar é a prosperidade de vocês. Famílias, filhos, atrapalham os filhos de se converter. Aí eu falei, caraca, certinho que está acontecendo na nossa vida, eu pensando, né? Aí aí o pastor começou a conversar lá com Samuel, no de trabalho, de carro. No final ele falou assim, Samuel, a gente arrecadou esses alimentos aí, ó, daquela Santa Ceia, o pessoal trazia essas doações, é o que a gente trouxe para casa. Leva essas doações lá para você, lá e tal. E olha que nessa época eu não era pastor, mas eu já era uma evangelista, eu estava uma pregadora, a gente numa situação dessa. Viemos, e quando nós voltamos, um silêncio dentro do carro, ele dirigindo, olhando pela janela, e eu fiquei pensativo. Falei, caralho, vou ter que mudar isso. E ele também ficou pensativo. Aí passou, quando chegou em casa, depois ele chegou perto de mim e falou, Fabiana, vamos fazer uma oração junto? Eu falei, vamos.
Aí ele sentou lá e falou, olha, você me perdoa? Eu falei, te perdoo. Porque esses dias aí, mandei meio estranho e tal. E eu falei assim, você também me perdoa? Perdoa, olha, a gente se entendeu, mas se entendeu bem. Ele passou a me tratar melhor daquele dia. E eu passei a tratar ele melhor. No outro dia de manhã, ele estava já quase um mês ligando para o cara, indo na casa do cara, o cara não pagava ele de jeito nenhum. No outro dia de manhã, abateu no portão. Quando ele foi atender o cara com o carro, ô Samuel, vambora, sai dessa casa. Aí o que foi? O cara foi lá pagar ele. Olha, tem um serviço lá para você fazer lá, irmão, mas dali para lá as portas começaram a se abrir de uma tal maneira que o Samuel não estava dando conta para fazer. Ele tinha que passar serviço para os outros. Eu vi ele dispensando serviço. Ele, cara, mas não dá para mim, eu estou cheio, não tem como fazer e tal. Era gente ligando aqui em qualquer lugar. E aí Deus abriu uma boa porta de emprego também para ele. Carteira assinada, os direitos dele, tudo direitinho. E a gente começou a prosperar. Aí foi onde ele fez autoescola, e passou da autoescola. A gente abriu as portas da prosperidade. Sabe o que travava? A dureza do meu coração e da dele. A gente às vezes não quer aceitar o que Deus fala, gente. Trava tudo. Você está entendendo? Isso aconteceu com a gente. Estou falando para você que isso aconteceu. Também de lá para cá, ele mudou. Não é que a gente era perfeito, mas até quando ele falava assim, meio grossinho, ele perdoa, desculpa aí. A gente estava sempre vigiando. Ele vigiava a parte dele e eu vigiava a minha. Entendeu? Se não, o bichinho entra. E se entrar, só Jesus. Eu estou falando isso. Nunca mais eu esqueci. Olha que ponto a gente chegou. Na Santa Ceia, parece ser brincadeira, né? Eu estou falando diante de Deus. Eu escutava a barriga dele roncando e ele escutava dele. Ele ficou assim. Eu era uma pregadora. Eu estava tudo por causa do nosso casamento. A gente não aceitava o que Jesus falava. É sério, pessoal. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. E aí, Carlinhos, essa bonequinha aí, como é que é o nome dela? Não vai dizer que é boneca. O nome é minha netinha, como é que é o nome dela? Boneca. Como é que é o nome? Oi? Ah, tem nome, né? Igual da minha bonequinha dela, tudo tem nome. Eu já sei que é o nome de umas partes delas. Tem Alice no País das Maravilhas. Ai, gente, vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou e pedir a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, essa palavra possa, Deus, dar o fruto necessário no nosso coração, o fruto do arrependimento, o fruto da obediência, que é para o Senhor poder operar na nossa vida, o fruto da fé, que o milagre venha acontecer, as coisas venham acontecer, Pai, na vida de cada pessoa. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da família. Em nome de Jesus, que pegue todo o mal e saia agora. E não volte mais em nome de Jesus. Eu estou amarrando, paralisando e expulsando em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus, eu abençoo a todos e tudo isso é para a sua glória em nome de Jesus. Peço que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: que me honram, eu honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Eu estava pensando aqui, pessoal, que a campanha termina como, Natasha, do voto de Jacó? Gente, a gente ainda estamos fazendo a campanha do voto de Jacó. Não perca tempo não, gente. Faz um voto com Deus. Sério, glória a Deus. Às vezes a pessoa não mexe, não faz nada, não conversa com Deus. É meio esquisito isso. Termina como? Setembro. Em setembro, não sei se é perto da Santa Ceia.
Sim, a gente vai ver a data lá que termina, mas sem ser essa segunda outra, em nome de Jesus, se assim Jesus permitir, eu já vou levar mais uma remessa dos votos lá no monte. Não vou para terminar tudo, não, vou levando, entendeu? Só não vou levar amanhã, porque amanhã, pessoal, eu estou convidando vocês para o nosso podcast. Era para ter sido segunda passada, né? Mas a gente teve que formatar todo o celular, até a rádio. Nós não estamos fazendo a programação da rádio, porque nós tivemos que trocar a rádio do celular. Os áudios ainda não estão lá, a rádio é online, tem que organizar áudio, tudo de novo. Mas a gente vai começar essa semana em nome de Jesus. E amanhã a gente já vamos estar no YouTube na página. Então, glória a Deus. Gente, amanhã o nosso podcast vai ser às 19h30. Presta atenção, no YouTube, ao vivo. Não vai ser no Face, vai ser no YouTube. Aí você entra lá, compartilha o link, né? Dá a sua opinião. Inclusive é até bom vocês entrar lá e comentar, curtir, porque vai ajudar a crescer o canal, pessoal. Mas a gente não está passando para lá por causa disso não, tá? Só por causa do crescimento do canal não, porque a gente temos mais pessoas que assistem no Face. No Face o pessoal já está mais acostumado. Nós estamos passando para lá por causa da qualidade da tela, porque para você fazer um podcast, o celular, a qualidade da tela é melhor assim, porque você pega as duas pessoas melhor, né? Assim é muito estreitinho. O Facebook não aceita essa qualidade dela. Então a gente vai entregar lá no YouTube por causa da qualidade da gravação. Entendeu? Aí vocês estão convidados, 7h30, 19h30. Pastor, mas às vezes eu chego lá, vou mostrar para lá um pouquinho, a gente vai entrar lá em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Vocês não são perseverantes, não é? E aí a gente vai estar transmitindo aí. Se possível fosse, teria até, eu não sei se tem como compartilhar com o Face não, né? A gravação. Então, a gente compartilha aí no Face aí, vai ser uma benção. E o título? Evangelismo. Glória a Deus. Amém. Amém. E, gente, dá a sua sugestão também. Pessoal que tem. Gente, você tem curiosidade nada da Bíblia? Não, fala a verdade. Não tem nada da Bíblia que, sei lá, que vocês tenham. Eu queria tanto saber sobre isso aqui. Um estudo sobre isso aqui. Sei lá, sobre o Espírito Santo. Não sei. Você não tem curiosidade? Tem. Então, por que vocês têm boca, gente? Dá uma sugestão aí no nosso podcast. Glória a Deus. Pessoal, por enquanto a gente não está fazendo aqui na igreja, não. A gente está fazendo só pela live. Mas eu vou te falar um negócio para você. Meu pastor, quando fazia estudo bíblico, eu não perdia um. Eu saía daqui, olha, Samuel vinha de Saracuruna, pegava 3 ônibus, chegava aqui, a gente não tinha o dia da passagem na época. Ele vinha de Saracuruna, mas como é que ele tinha o dia da passagem? Porque lá ele tinha um cartão da firma, mas não podia usar, tinha que usar só para a firma. Ele vinha de Saracuruna, chegava aqui, ele tinha uma bicicleta, que atrás ela tinha aquele negócio de carregar, não tem? Isso, aí ele botava eu na bicicleta. A gente ia lá pro Pastor Mota. Olha, ele já tinha vindo de Saracuruna o dia todo trabalhando. A gente ia lá pro Pastor Mota, ele me carregava. A gente assistia o estudo bíblico, segunda-feira de noite. Assistia o estudo bíblico, às vezes acabava 10 horas da noite. E a gente vinha tudo de novo, ele me carregando, passava ali pelo posto de Pontilhão. Toda segunda-feira, nem eu nem ele perdia um estudo bíblico. Ele chegava em casa, ele cansado, porque ele chegava do trabalho, já tinha que me carregar, mas a gente não perdia. Você vê? Às vezes ele ia chegar atrasado, ele falava, Fabiana, vai na frente. Às vezes eu ia de bicicleta. E aí ele pegava o ônibus e soltava direto lá. Depois a gente vinha e ele trazia de bicicleta, a gente não tinha carro. Mas não faltava. Sabe por quê? A palavra de Deus é uma preciosidade, gente. É melhor do que o ouro e a prata mais finos. Se você adquirir a sabedoria, você adquiriu tudo. Aí a gente prega, mas o estudo, o podcast é um estudo mais profundo. Um estudo bíblico, a gente vai lá, mergulha ali, entendeu? E é de Deus. Hein? Esse projeto surgiu ali no coração da Natasha, aí, mas é de Deus, porque eu vou te falar, não.
o fogo desce lá. Porque tem hora que haja água. A gente vê que é o Espírito Santo purinho. Aí quem está perdendo, tadinho? Você está perdendo a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Então vamos na paz, pessoal. Desejo aí um bom dia, seus irmãozinhos. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, do YouTube, tá? Um abraço para todos. Minha mãe mandou um abraço para os aquarianos dela. Tá bom, mas Deus abençoe.